começou pontualmente. Me apresentando, sou Tomás Capiotti, presidente da AGS. Fico feliz em estar rodando esse MVP de um novo projeto que a gente inicia em 2017 chamado Startup Class, um evento de compartilhamento de conhecimento entre os próprios empreendedores. E não poderia escolher um tema melhor do que planejamento estratégico no mês de janeiro, já que todos nós temos que fazer o nosso planejamento estratégico, tanto pessoal quanto da nossa empresa, né? Então, para isso, eu convidei o Daniel para ministrar, para compartilhar o conhecimento dele com a gente sobre OKRs, que ele vai iniciar com uma palestra, depois uma dinâmicas, enfim, para que a gente consiga assimilar ao máximo o conhecimento que ele tem aplicado na YouMove, que é uma startup que já vem bombando, já está crescendo bastante também. E o Daniel ele já trabalha com desenvolvimento de software há cerca de 17 anos, mais ou menos. Ele se formou 20, né? 20? Está entregando a tua idade, hein? Se formou na PUC, ele trabalha muito com metodologias ágeis, enfim. E o interessante também é que a jornada dele empreendedora já vem desde mais ou menos pelos anos 2000, 2002, com umas empresas de consultorias e treinamentos em tecnologia e gestão. E também atuou em 2003, ele trouxe toda essa expertise para a infraestrutura, aliás, em 2009 ele trouxe toda essa expertise para a infraestrutura da YouMove. Então ele lidera lá as áreas de tecnologia, infraestrutura, operação e também a questão da cultura empreendedora dentro da YouMove, né? Então, desde 2011 ele também faz mentorias e treinamentos focados em gestão, empreendedorismo, produtividade, design thinking, desenvolvimento e desenvolvimento de software. Então, chamo o Daniel para ministrar então, o Startup Class. Sejam muito bem-vindos, é o nosso MVP e já está lotado, assim. A ideia é fazer um Startup Class todo mês sobre temas bem distintos. A gente tem os próximos em mente sobre o que a gente vai fazer e também gostaria de saber de vocês o que vocês precisam nos seus negócios para que eles cresçam. Então, a gente quer escutar as demandas de vocês para que a gente traga pessoas fodas, que nem o Daniel, aqui para frente, para compartilhar o conhecimento, para ajudar os empreendedores. Esse é o objetivo do Startup Class. Obrigado, agradeço a todos e bom evento. E eu vou passar com vocês aqui dois momentos. Primeiro falar um pouco sobre esse conceito dos OKRs e na sequência eu quero mostrar para vocês os meus OKRs do meu planejamento para o primeiro trimestre. E aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos como é que funciona e na sequência, né, quem está aqui assistindo presencialmente, a gente vai rodar uma dinâmica, tem papel, caneta, etc. e tal, quem precisar, vocês podem usar o celular de vocês, porque ele não é para ser trabalhoso. Esse trabalho, ao final dele, deveria caber numa folha 4 e não ultrapassar isso. Essa é a parte legal desse tipo de planejamento aqui. Tá? E a gente vai entender um pouco dessas dinâmicas e tal, de como é que elas podem acontecer. Então, assim, eu estruturei aqui um mapa mental, algumas ideias para a gente falar sobre. E a primeira questão é um pouquinho sobre o que é essa história de OKR. Então, OKR é um termo que ele significa Objective and Key Results. Tá? Quando a gente fala de objetivos, é um pouco do que a gente estava, antes de começar aqui a gravar, sobre a história do que é um objetivo, o que é uma ação. Né? Uma ação eu tenho que ir no supermercado, comprar uma série de coisas e tal. Vocês não chegam depois que as compras entram para dentro do carrinho fazendo yeah! A gente fala que fez uma ação, eu falei que comprei coisas que eu tinha que comprar. Não é uma sensação de uau, que objetivo que eu acabei de atingir, etc e tal. Então, tem uma coisa quando a gente pensa em objetivos e ele começa a aparecer muito claro nesse lance aqui dos OKRs, é que ele é ambicioso. Ele não é ganancioso. Ele é ambicioso. Tem uma busca, tem um lugar onde eu quero chegar. Mas esse lugar, ele é um lugar que não vai fazer mal para ninguém. Então eu não vou destruir ninguém no meio do caminho, eu só vou alcançar meus objetivos e tal. Então os OKRs, eles tentam trazer para a gente uma visão de objetivos, onde eu quero chegar. E quando a gente fala de Key Results, ele entra numa situação bem interessante, que é o seguinte, como é que eu sei que eu cheguei lá? Eu sou um cara que estudo muito sobre programação neurolinguística, e na visão da PNL, quando a gente monta um objetivo,
A gente faz várias perguntas. Por que eu quero esse objetivo? Que data que eu quero dar para ele e tal? Mas tem uma pergunta que ela destrói qualquer planejamento, que é: quando você chegar lá e atingir esse objetivo, como é que você vai estar se sentindo, por exemplo? O que você vai estar vendo? O que você vai estar ouvindo? E aí pode acontecer aquela cena clássica do Pinguim de Madagascar, que eles chegam lá naquele monte de gelo lá que eles queriam chegar e olham assim, tipo, não era isso que a gente queria. Eles vão lá e voltam para a cidade e tal, né? Então, assim, os OKRs vão ajudar a gente a muito rapidamente chegar nesse monte de gelo, se for o caso. Porque no máximo em 3 meses tu vai poder olhar e dizer: tô fazendo merda, eu vou para outro lado agora, né? Então a gente tem a chance de remodelar os nossos objetivos, né, em relação àquilo que a gente está buscando para a nossa empresa, para a nossa vida e por aí vai. A origem dos OKRs já faz umas boas décadas, foi dentro da Intel, e hoje uma série de empresas acabam utilizando. Depois a gente vai disponibilizar essa palestra aqui também para vocês, e nos links de divulgação vão ter algumas palestras de YouTube que eu considero como referência, se vocês quiserem pegar outras opiniões e pegar outras histórias, que eu acho que é o mais legal disso tudo, né? E tem uma talk bem legal que foi gravada no Google, com um dos caras que veio do FeedBurner, trabalhou depois no Blogger e tal, e ele traz um pouco dessa vivência dele quando ele começou a se enfrentar com os OKRs e tal, tipo quase 10 anos atrás, quando eles começaram a se envolver com esse tipo de história. Então, assim, e o John Doerr também, quer dizer, um nome que é legal de buscar, vocês vão achar palestras dele de YouTube, etc. Então, são nomes legais aí de estar brincando. Quando a gente estabelecer um objetivo e trabalhar com essa história de OKRs, a gente tem que estar buscando transparência. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar para vocês os meus objetivos desse trimestre. Ele é transparente. Eu alcançar ou não alcançar esses objetivos, a tendência é que eu não alcance o que eu vou mostrar para vocês. Tem uma brincadeira dos OKRs que é o seguinte: a gente planeja as coisas e tudo tem que ser mensurável. Então, eu tenho que fazer tantas publicações. Isso vai gerar um percentual. Se eu chegar naquele meu alvo é 100%. Mas o normal é a gente chegar em 70%, 80% daquela meta. Esse é o que ele diz, né? A teoria aqui vai nos dizer que, cara, busca isso. Se tu estiver chegando em 70%, já tá legal, cara. Porque tu botou um alvo fora da tua medida, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Eu coloquei como um alvo, no final de março, tá com 1.000 assinantes no meu canal do YouTube. Pela métrica que está acontecendo atual, eu chegarei ao final desse trimestre, do final de março, com 900 assinantes. Ou menos que isso. Então ele não é uma coisa que é tipo, barbada, só continuar fazendo o que eu faço e eu vou chegar nos 1.000. Não é. Eu estou buscando esses 1.000 faz alguns anos já. Meu conteúdo não é xingando ninguém, não é criando treta, ele é um conteúdo de nicho, ele tem um monte de coisa que joga contra ele. E eu tenho que trabalhar de formas diferentes para conseguir engajar esse tipo de coisa. Fora que eu escrevo muito e falo muito para a galera ligada à tecnologia, que adora demonstrar carinho e amor pelas coisas, né? Então a galera assiste lá, tipo, que do caramba. E o cara fica silencioso, não dá um like, não comenta, não diz nada e tal. Quando o cara te encontra na rua, porra, Daniel! E aí tu descobre que a galera te curte e tal e que acompanha o teu trabalho. Então, eu tenho tomado cuidado, por exemplo, no YouTube. Cara, se é um canal que eu acompanho, se é uma coisa que eu curto e tal, eu deixo claro pra pessoa, continua fazendo o que tá fazendo, entendeu? Então, isso são interessantes, que é uma forma de feedback, é uma forma de a gente acompanhar o que tá acontecendo. Então, transparência, tem a história da ambição, que eu comentei com vocês, é uma coisa que eu busco. Agora tem um lance que é o lance do desconforto. Quando tu dá o enter no número, ou escreve o número e tal, tu tem que falar assim, caraca, tô ferrado. Tem que ter essa sensação do tipo, não vai dar, cara. Eu vou ter que pensar em como que eu chego nessa história. E essa é a parte mais interessante dos OKRs, quando a gente olha para um aspecto empresarial. Eu digo qual objetivo eu quero chegar e como que eu percebo se eu cheguei lá. Mas eu não escrevo como. Se esse OKR está sendo montado por um time, esse time vai escolher como que ele chega lá. Que ações ele vai fazer para chegar lá.
Então, com isso, a gente está dizendo para quem está numa organização que eu confio no meu time. Façam o que vocês tiverem que fazer para chegar lá, sem matar ninguém pelo meio do caminho, etc. e tal, mantendo a ecologia da coisa toda, mas busquem chegar nesses objetivos do jeito que vocês quiserem chegar. Então, a gente cria dentro dessa estrutura uma questão de autonomia. Eu começo a mostrar para as pessoas que estão comigo que eu confio em cada um de vocês e eu sei que vocês vão fazer o melhor que vocês podem fazer e vocês vão buscar esses resultados aqui. E onde precisar, a empresa, quem estiver aqui, vai estar apoiando. Então a gente cria uma estrutura que ao mesmo tempo é de desconforto, porque eu estou me posicionando, querendo fazer alguma coisa que não está necessariamente no meu dia a dia, mas eu quero chegar lá. E aí uma questão que foi o que ocupou a maior parte desse mind map é sobre as regras, que são bem simples, e a gente vai começar a ter uma visão em relação a tipo, o que a gente quer alcançar em relação a isso, né, com os OKRs e tal. Então, entre as regras, ele tem que ser mensurável. Se eu estabelecer um key result, ele tem que ser um número. Eu tenho que, nem que seja de 0 ou 1. Alcancei 1, não alcancei 0. Né? 100%, 0%. Ele tem que ser um número. Ele tem que ser alcançável. Eu tenho que poder medir quanto que eu fiz dele. Então, por isso que é legal. Eu quero crescer meu número de usuários em 40%. Legal, tu sabe quanto tem hoje, tu sabe quanto é que tem que chegar. Esse gap aqui é o teu número. Então, tu vai estar medindo ações para poder fazer esse número crescer. Então, a gente vai começar a enxergar. Só que quando eu quero crescer minha quantidade de usuários em 40%. Eu posso colocar um key result dizendo, mas o churn não pode aumentar de tantos por cento. Porque eu posso fazer ações malucas na rede social, que eu começo a ganhar cliente igual um doido, só que eu começo a perder cliente do outro lado. Pô, mas eu cheguei nos 40%, ok, mas não é sustentável. Se você não seguir alcançando os 40%, sua empresa vai morrer daqui a algum tempo. Então, de novo, a história da ecologia. Eu quero chegar nos meus objetivos, mas eu tenho que olhar para os lados e ver o que eu preciso garantir para que a coisa aconteça. Então, por isso que a história dos key results, ele não é, se eu cheguei aqui, deu certo. Não. Eu quero os 40% a mais de usuários para crescer a base de usuários, mas eu quero garantir que eu não perdi ninguém no meio do caminho, que eu consegui manter o relacionamento com os meus clientes atuais. Faz tipo aqueles planos de TV a cabo que os caras criam umas promoções que, mas é metade do que eu pago. Aí você liga para a operadora e diz, eu quero aquele plano que eu vi na TV. Ah, mas é só para novos assinantes. Eu falei, beleza, então cancela o meu e eu quero virar assinante novamente. Aí você vai para o departamento de Veja Bem e os caras te conseguem aquele plano. Era muito mais fácil brincar como Amazon e outras empresas que falam assim, Rafael, olha só, a gente criou um plano novo, cara. E pelos próximos 3 meses, a sua mensalidade vai baixar 50%, tá? Olha o impacto que isso pode ter na vida do Rafael e a vontade que ele pode ter de falar sobre isso nas redes sociais. Então, as empresas não enxergam o quanto de marketing elas estão perdendo. Pô, são R$150 por mês, R$100 por mês daqui a pouco que elas estão gastando. Mas qual o impacto que isso pode ter no meu mercado? Positivo, né? Porque o negativo é fácil, começa... O quanto que eu crio de impacto positivo? As empresas gastam milhões em propagandas, etc. e tal, e de repente tem um dinheiro muito mais humano, vamos chamar assim, e muito mais real para ser gasto, e a gente não enxerga. Então é interessante olhar essa história. Tudo isso está aqui, entendeu? Isso pode aparecer nessas brincadeiras aqui que a gente vai. Então, tem que ser mensurável, os objetivos eles têm que ser fora do alcance. Né? No primeiro momento eu vou colocar o objetivo e falei, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Depois eu vou mostrar para vocês ali, eu tenho uns livros que eu tenho que escrever, eu coloquei uma meta que eu falei, nunca! Entendeu? Eu falei, então é essa. Se é nunca, é essa a meta que eu vou colocar. Porque eu quero ver o quanto eu consigo me puxar para chegar nesse número que eu coloquei. Então a gente começa a brincar com isso. Tá? Outra coisa é o quando. Trimestralmente eu escrevo novos objetivos. Daniel, mas se tu escrever um objetivo agora, que de repente vai chegar no final de março,
e tu vai ter colocado ele que chegou em 0,5, chegou só em 50% dele. Então, automaticamente, ele vai para o próximo trimestre? Não. Talvez eu queira mudar o objetivo, cara, esse objetivo aqui só ficou claro para mim que ele não é importante para mim, porque eu atingi 50% dele e ele não mudou nada na minha vida, nem para menos, nem para mais. Então, será que eu preciso continuar tendo esse objetivo ou posso pensar num novo objetivo? Então, a gente vai começar a brincar com isso. E eu posso fazer uma análise, daqui a pouco, anual. Então, lá novembro, dezembro, eu dou uma viajada e daqui a pouco eu tenho uma estrutura, uma estratégia para trabalhar durante o ano seguinte, por exemplo. Eu gosto de fazer um exercício que eu chamo de Future Perspective. Você se coloca um ano para frente e conta o que aconteceu na empresa lá, né, do 31 de dezembro de 2017, conta o que aconteceu durante esse ano que se passou, vamos chamar assim. Isso ajuda a gente a sair do dia a dia do óbvio, da meta da semana que vem, da coisa da semana que vem, e coloca a gente no modo criativo. Normalmente as pessoas, quando eu faço isso, elas falam assim, cara, mas eu não sei o que vai acontecer em novembro. E aí eu faço a próxima pergunta, que é, tá, e se você soubesse, o que aconteceria? E aí os caras escrevem. Porque eu saí do modo realidade e fui pro modo imaginação. Viaja na maionese aí, com base no que você já fez ou sabe que pode fazer, o que pode acontecer daqui a um ano. Então a gente pode usar isso, por exemplo, para criar esses objetivos do ano e depois ir baseando eles. E a cada trimestre eu posso, olhando para os objetivos que eu estabeleci do ano, dizer, cara, esse objetivo não, vai entrar um novo, vai atualizar. Então, eu gosto muito dos OKRs porque ele tem essa visão iterativa, essa visão incremental. Eu consigo usar muito do meu aprendizado com métodos ágeis e trazer ele para o dia a dia para poder fazer ações de melhoria contínua e coisas nesse sentido. Então, isso acaba sendo bem interessante. Uma outra questão de regras também é avaliação trimestral. Então, a cada trimestre eu vou lá e olho o que aconteceu, faço algum tipo de retrospectiva e tal, organizo os OKRs do próximo trimestre, vamos de novo. E aí tem uma questão aqui em relação a quantidades. Então, é um pouco aqui do menos é mais. Objetivos vão ser de 3 a 5. Para cada objetivo desses, eu vou colocar de 2 a 4 resultados-chave que podem me dizer o quanto que eu estou chegando naqueles objetivos ou não. Então, assim, cara, é altamente reto, né, a estrutura de funcionamento dos OKRs, o modo como eu vou estruturar isso e tal para trabalhar, e ele vai ser altamente eficaz justamente por aquelas questões de ambição, desconforto e transparência. Eu vou mostrar para as pessoas. Então, num ambiente corporativo, eu posso definir o OKR da empresa, depois cada departamento pode derivar os seus OKRs baseado nessa visão maior da empresa. Por exemplo, se digamos que eu sou do time de desenvolvimento e a organização coloca lá que quer aumentar o faturamento lá em 30%. A empresa faturou 1 milhão, quer aumentar 30%, tem que aumentar 300 mil reais o faturamento desse ano agora, por exemplo. Aí cai para o time de desenvolvimento. Não é objetivo do time de desenvolvimento crescer 300 mil reais. Esse é o objetivo da empresa. O que o time de desenvolvimento pode fazer para colaborar para isso? Puxa, eu posso usar técnicas que me permitem fazer deploy mais rápido do software, eu posso usar técnicas que me permitem que clientes utilizem determinadas funcionalidades antes do que outros, para que o comercial possa brincar mais com isso e ter planos diferentes. Eu posso fazer um monte de coisa, eu posso começar a gerar mais informação analítica para poder chamar o Felipe lá e ele fazer um trabalho de data science para mim e descobrir informação do que eu não sei, saca? Então, isso pode ajudar a empresa a chegar nos 300 mil a mais. Agora, não necessariamente no desenvolvimento, pense em formas de monetizar. De repente não é ali. Então, cada departamento vai estar olhando para isso. Digamos que o desenvolvimento seja isso, gerar mais informação de analytics. E o Felipe faz parte desse time. Os OKRs dele não vão ser criar a visão de Big Data da empresa. Vai ser aprender mais sobre as tecnologias, fazer uma prova de conceito. Ele pode colocar coisas para ele que vão estar colaborando com esse objetivo do desenvolvimento, que vai estar colaborando com o objetivo da organização.
Então é assim que a coisa ela vai sendo. É o único momento que a palavra cascateamento ela faz sentido. Né? Eu cascatear os objetivos e eles vão caindo até chegar lá na folha, que pode ser um OKR individual. Agora tem uma coisa que é importantíssima nesse aspecto. Digamos que o Felipe passou o trimestre inteiro e ele não alcançou os objetivos dele. Sabe o que acontece com o Felipe? Nada. Porque os OKRs não é uma ferramenta para avaliação de desempenho. O Felipe vai ser medido por outras coisas. Os OKRs é só uma forma dele visualizar e deixar transparente como é que ele entende que ele pode apoiar esse plano maior. Agora, se o Felipe não conseguir alcançar aquilo que ele definiu como meta dentro do time de desenvolvimento, pode ter sido por 1000 outros motivos. Vamos lá? Pode ter aparecido projetos que atrasaram, que não deixaram ele se dedicar o tempo que ele precisava se dedicar naquela história. Acabou que o time de desenvolvimento, de repente, não deu tanta atenção para aquele assunto. E, por consequência, refletiu dele não ter conseguido. Então, o fato de objetivos não estarem sendo alcançados, eles servem como forma de monitoramento dessa equipe, dessa empresa, para olhar assim, cara, a gente não está dando atenção para isso. Vamos olhar. Não estamos dando atenção e não queremos dar atenção. Não estamos dando atenção e deveríamos estar dando atenção, porque daí eu tenho a chance de poder reagir em relação a isso. Então, é aí que começa essa brincadeira. Então, galerinha, eu quero só mostrar para vocês aqui um pouco dos meus super objetivos, atualizados hoje. Semanalmente, quinzenalmente, eu entro na planilha e vou atualizando. Tá? Então, por exemplo, aumentar relevância no YouTube. Beleza. Ontem eu gravei um vídeo com um amigo meu que tem 120 mil assinantes no YouTube. Ele acha que eu gravei o vídeo com ele porque eu gosto dele. Não, sacanagem, mano. Mas eu gosto de ti. Mas eu gravei o vídeo também porque eu sei que esse resquício do que vai bater ali vai ajudar a divulgar e tudo mais e tal. E é uma forma de dizer, eu sou amigo desse cara. Então se ele tem 120 mil assinantes e eu sou amigo dele, assina o meu canal, porra. Entendeu? Então, e é uma tentativa, é um como de como eu vou tentar chegar nos 1000 ali e tudo mais. Pode ser que não dê nada certo. Né? E tem outras coisas que eu estou tentando fazer que é bem interessante, que é não publicar vídeos no YouTube, para trazer mais assinantes para o YouTube. Olha que loucura. Então eu comecei a fazer videozinhos menores para o Facebook, eu estou fazendo uma live no Facebook até agora, temos 3 pessoas assistindo, que coisa horrível. Claro, não avisei. Tudo isso aqui é aprendizado, entendeu? Nossa, só tem 3 pessoas. Sim, ô imbecil. Tu avisou em algum lugar que tu ia fazer uma live no Facebook às 10 horas da manhã sobre o OKR? Não! Vai passar. Hã? Volta para os canal. Tá no Facebook Live, aqui tá rolando. Entendeu? Agora entrou na GS, agora começou a entrar gente e tal. Mas isso Por quê? Porque na hora eu pensei, cara, eu ia gravar dali. Aí quando meu celular caiu, o Márcio me avisou, eu falei assim, cara, se eu estiver gravando dali essa porra cai, eu vou deixar ele pertinho que eu consigo segurar ele e tal. Eu pensei, vou fazer uma live do Facebook, vou gravar do meu computador, vou tentar uma estratégia diferente. Então tudo foi adaptativo agora, mas eu sei que eu posso me planejar, trazer 2 celulares, deixar um lá gravando, deixar outro aqui fazendo a live. Dá para criar essa estrutura, dá para brincar disso. Então tudo é aprendizado. Então no próximo workshop que a gente vai fazer para a GS, a gente vai divulgar antes, vai ter 300 caras conectados aqui assistindo, vai ter 10 pessoas ao vivo, que droga. Não, a gente vai ter que fazer diferente. Conseguir trazer a galera aqui presencial, claro, vai ter o presencial prático e tal, e assim vai. Tudo vira aprendizado, tudo vira número, tudo vira aprendizado. Então olha só, eu quero chegar em 1000, então tô lá em 81% e tal, daquele objetivo. Chegar em 50 mil views, tá em 84%. Os números são legais ali e tal. Só que tem assim, ó, 2 vídeos publicados por semana. Publicado é com visibilidade pública, porque às vezes eu gravo vídeos que eu mando para mentorados meus, para grupos que eu tenho de mentoria. Então são conteúdos que eu faço quase que de forma particular. Eu coloco no YouTube, fica quase como se fosse um vídeo VIP. Quem quiser divulgar, divulga, mas ele não fica publicamente para o geral poder assistir. Né? Então eu preciso deixar claro qual é o meu resultado-chave, porque se eu for considerar qualquer vídeo upload do YouTube, pô, estou batendo essa meta aqui muito bem. Então isso tem que estar muito claro, tem que estar visível quais são os resultados que eu quero perceber para isso. E aí basicamente eu deixei já um link aqui, se eu clico aqui,
eu consigo cair na página do YouTube onde eu consigo visualizar essas coisas. Então eu tenho uma forma rápida de poder olhar para o número e, mas eu quero ir lá olhar. Eu vou lá e olho, entendeu? Eu consigo ver o que está acontecendo. Quero mais acessos no blog. Ano passado eu tive uma questão interessante que foi, eu tive 1/3 dos posts que eu fiz em 2015, no entanto, eu aumentei a quantidade de acessos no meu blog. Porque, na verdade, eu fiz outras ações que ajudaram a trazer gente para acessar o blog e tal. Os posts um pouquinho mais profundos do que na média que eu vinha fazendo, e assim vai. E agora o que está acontecendo, de um tempo para cá, é que caiu muito assinantes do meu blog. Eu tirei todas as ações que eu tinha de patrocínio, etc e tal, e agora eu preciso criar conteúdo de novo orgânico e trazer essa galera para lá. E fora que eu estou dando atenção demais para o YouTube e os outros canais. Então, eu vou ter ações aqui que vão me ajudar a me guiar para saber, cara, tem posts publicados por semana, tem 2 e tal. Estamos no dia 24 de janeiro, desde que iniciou o ano, eu só fiz 2, eu deveria estar com 6 agora, pelo menos. Então isso vai me mostrando, cara, deveria escrever mais. Ah, beleza, então isso vai me guiando. Então esse objetivo aqui, ó, ele já está meio fraco, ele está em 11%, mas ok, eu tenho até março para fazer ele. Quero assinantes de financiamento recorrente. Eu fiz a asneira de criar um canal no Patreon. E eu tenho lá $28 até agora que tem de apoio. E eu sei que vai entrar um outro apoiador lá que vai chegar perto dos $50. Mas ainda assim eu tenho o objetivo de chegar a 120. E eu estou dependendo de muito pouca gente. Então eu preciso criar uma forma de criar conteúdo para que a galera queira dar $1, $2, $3 e queira gerar algum valor. Então, o que eu estou pensando em fazer aqui, aproveitar isso, já que o Patreon é uma ferramenta internacional, começar a criar conteúdo em outros idiomas, que é uma coisa que eu faço, mas faço pouco, começar a fazer um pouco mais do que eu já faço e ver o que isso vai gerar de diferente, né, para esses canais. Aqui tem a história dos livros, então um quarto objetivo, onde eu tenho que escrever semanalmente 7 verbetes de livro, que eu estou fodido. Né, o Rafael, que é o meu editor, tu viu que tá ali o Viva Seu Tempo, né, Rafael? Tá nessa onda aqui, o cara. Então, ele tá presente aqui, uma das histórias. E aí tem uma outra história que eu coloquei aqui, que ano passado eu não fiz nenhum evento presencial. Então, essa é a primeira aparição que eu tenho há muito tempo, assim, de palestra, de vir falar e tal. Mas eu coloquei que durante esse trimestre eu tenho que fazer 4 dinâmicas, ou evento presencial, ou webinar, falando sobre os assuntos dos livros. Então, fevereiro vai existir e tal, e por aí vai. Então, assim, galera, esse é o meu trimestre. Ah, tá, mas cara, e da YouMove-Me, coisa parecida? A YouMove-Me tem o seu jeito de olhar lá e se não é puxado, é empurrado e tem os OKRs dela que eu monto pra lá e tudo mais. Agora, aqui que tá o meu problema. Aqui que eu preciso de motivação, eu preciso enxergar isso acontecendo, né? Lá eu sei que vai acontecer, lá eu tenho mais 40 pessoas junto comigo para fazer acontecer lá. Aqui normalmente sou eu e mais algumas pessoas que me apoiam para fazer esse tipo de trabalho acontecer. Então, isso para mim é essencial, tá olhando, visualizando, etc, e por aí vai. Então, gera desconforto para mim pensar nesses objetivos. Então, por isso que é importante para mim olhar para eles. Então, isso é um pouco dessa história, né, de olhar para isso. Depois, quem está assistindo no Facebook Live ali, vai ter o link para ver esse videozinho no YouTube depois, e qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Eu vou encerrar aqui. E para a galera que está presencial, a gente vai dar sequência, né? Então, tchauzinho para você aí que está no meu amigo Facebook aí. Aproveita para divulgar essa livezinha depois, quem já quiser ir assistindo por aqui vai. E a gente se fala. Valeu. Tá terminando. E aqui também, se você está assistindo no YouTube, obrigado. Deixa o seu curtir, assina o canal, né? Siga também os canais da AGS, Associação Gaúcha de Startups. E a gente vai se falando. Até mais, Daniel Wilti. Adeus.